Olá pessoal, tudo bem? Aqui é mais um vídeo do Cães Já Responde e nesse vídeo iremos tratar a respeito de equações do segundo grau. A equação do segundo grau é toda equação que é escrita da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, onde a e b são denominados coeficientes e a não pode ser nulo, ele tem que ser diferente de zero. E c, pessoal, é denominado de termo independente. Contudo, pessoal, A não pode ser nulo, porém B e C podem. E quando isso acontece, a gente diz que a equação está na sua forma incompleta. Veja bem, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a gente dê um valor qualquer para A, por exemplo, 5. E B seja 0. E vamos dar mais um valor aleatório para C também, por exemplo, 25. Veja bem, pessoal, observe que 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes x vai dar 0. E somar por 0 não muda nada, não altera nada. Então, esse termo aqui a gente não costuma escrevê-lo. Como também é o caso no c. Se o c for 0 e a gente somar, também não vai alterar nada. Então, a gente não costuma escrever. Então, o jeito certo de se escrever uma equação quando ou b ou c, ou ambos, é nulo, é não escrevê-los. Por exemplo, nesse caso, o certo seria escrever 5x² mais 25, sem a parcela do b. E quando isso acontece, mais uma vez, a equação é chamada de equação na forma incompleta. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês a forma resolutiva de resolver as equações de segundo grau, que é através da fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula que está aqui, menos b mais ou menos raiz do delta, que é o discriminante, ela é representado pelo delta, que é esse triângulo, sobre 2a. Mais para frente, pessoal, eu vou explicar esse mais menos aqui. Na prática, eu vou explicar. E o discriminante, que é o delta, que é b² menos 4ac. Pessoal, a respeito do discriminante, existem 3 resultados importantes que vai fazer a gente poupar contas, que dão informação a respeito da resolução da equação, que são esses 3 aqui, os seguintes 3 resultados. Quando o discriminante for maior que 0, ou seja, positivo, isso nos diz o seguinte, que a equação vai ter duas raízes diferentes. Raízes são números que a gente vai achar através da fórmula de Bhaskara, que se a gente substituir nos valores de x, a gente vai conseguir achar o conjunto solução da equação. São os números que satisfazem essa equação. Isso é denominado de raiz. Então, quando o delta for maior que 0, a gente vai ter duas raízes diferentes. Quando o delta for 0, a gente vai ter duas raízes iguais. E quando o delta for menor que 0, a gente não vai ter raízes reais. Não vai ter números reais que satisfaçam o conjunto verdade dessa equação. Então, pessoal, vamos partir para a prática, resolvendo essas questões usando a fórmula de Bhaskara. A primeira coisa que a gente deve realizar para facilitar o nosso processo na resolução dessas questões é identificar os coeficientes e o termo independente. O nosso a, ele não tem um número, ele é só o x². Só que, pessoal, a gente sempre tem que lembrar que existe um 1 invisível multiplicando esse termo. Então, nosso a é o próprio 1. Então, a igual a 1. Aqui, pessoal, no b a gente vai ter o menos 10 e no c o 25. Com isso, pessoal, a gente vai aplicar as fórmulas para conseguir achar as raízes da equação. A primeira coisa que a gente vai aplicar é o discriminante, porque a gente precisa dele em Bhaskara, então a gente começa calculando ele. O discriminante é b² menos 4ac. O nosso b é o menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado, menos da fórmula, 4 também da fórmula, o a, nesse caso, é 1, e o c, no nosso caso, é 25. Resolvendo essas contas, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Menos 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10. Menos 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 25, 100 também. Menos 100. Então vai ficar 100 menos 100, que nos dará que o delta é igual a 0. Com essa informação, pessoal, a gente já vai nos resultados que eu apresentei anteriormente. Quando o delta é 0, a equação tem duas raízes iguais. Essa informação vai ser bem importante para a gente não perder tempo em contas. Agora, pessoal, a gente vai aplicar Bhaskara.
Vejam bem. Bom, pessoal, eu vou chamar a primeira raiz de x'. Substituindo os coeficientes na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o seguinte. Menos b, no nosso caso b é menos 10, então vai ficar o menos da fórmula, menos 10, mais a raiz do discriminante, que a gente achou que nesse caso é 0, então raiz de 0, sobre 2a, que no nosso caso a é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Resolvendo esse jogo de sinal e essa raiz, a gente vai ter menos com menos mais, então vai ficar 10, mais raiz de 0, 0, então 10, sobre 2 vezes 1, 2. Vai ficar x' igual a 10 sobre 2, que dá 5. Então a gente achou a primeira raiz. Contudo, pessoal, como a gente sabe que as duas raízes são iguais, então não vou nem precisar calcular outra raiz, que seria o mesmo processo, só que agora usando menos. Que é por isso que tem um mais e um menos, porque você vai ter que fazer no caso em que você tem que somar a raiz e no caso que você tem que subtrair a raiz. Só que nesse caso especificamente não precisa, porque eu sei que as duas raízes vão ser igual. Então 5 também é igual a x duas linhas, que seria a segunda raiz. Vamos para outro caso, pessoal, que é a letra B. Bem, pessoal, nesse caso a gente vai começar da mesma forma, identificando os coeficientes e o termo independente. O termo que acompanha o x ao quadrado, que é o a, nesse caso é 2. Então aqui a gente já tem 2. E o b é menos 5, que acompanha o x. O c é 2. Após encontrar isso, a gente já pode aplicar o discriminante, calcular o discriminante. Bem, pessoal, substituindo na fórmula do discriminante, a gente vai ter b ao quadrado. B no nosso caso é menos 5, então vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que no nosso caso é 2, e c, que no nosso caso também é 2. Prosseguindo a conta, a gente vai ter que menos 5 ao quadrado vai ser 25, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8, menos 8 vezes 2, 16, menos 16. Realizando essa subtração aqui, pessoal, a gente vai ter que o discriminante é igual a 9. O que isso nos diz? Que a equação vai ter duas raízes diferentes. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer Bhaskara aplicando os dois casos. Chamando a primeira raiz de x' e substituindo os coeficientes na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o menos da fórmula e o nosso b, que no nosso caso é o menos 5, mais a raiz do discriminante, que a gente achou o 9, e 2a, que no nosso caso a é 2, então ficaria 2 vezes 2. Continuando essas contas, a gente vai ter que x' é igual a menos com menos lá em cima vai dar 5, mais a raiz de 9, que é 3, e 2 vezes 2, 4. Operando, pessoal, a gente vai ver que 5 mais 3 vai dar 8. E 8 dividido por 4 vai ser igual a 2. Então, a gente achou a primeira raiz. Contudo, pessoal, a gente sabe que vai ter duas raízes diferentes. Então, a gente vai ter que aplicar o mesmo processo, só que agora subtraindo a raiz. Então, a gente vai ter x duas linhas, que vai ser a segunda raiz, igual a menos da fórmula, nosso b, que é menos 5, menos a raiz do discriminante, que no nosso caso é 9, dividido por 2a, o a sendo 2. Então fica 2 vezes 2. Prosseguindo com as contas, pessoal, a gente vai achar, fazendo o jogo de sinal lá em cima, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 5, menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então a gente vai ter 5 menos 3 sobre 4. Isso vai nos dar, pessoal, 2 sobre 4. Porém, pessoal, é importante se lembrar que nesse caso dessa fração é possível simplificar por 2. Então a gente vai ter x duas linhas, a segunda raiz, sendo igual a 1 sobre 2. Resolvemos essa equação, pessoal, encontrando suas duas raízes, 2 e 1 sobre 2. Vamos para mais um caso.
Na letra C, pessoal, o processo é o mesmo. Vamos identificar os coeficientes. X ao quadrado desacompanhado, a gente precisa lembrar que tem um invisível. Então, 1. O x também está desacompanhado. Isso significa que o b também é 1. E o c, 6. Descobrindo isso, pessoal, a gente vai aplicar o discriminante agora. Aplicando o discriminante, pessoal, vamos ter b ao quadrado. No nosso caso, b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes 1, que é o a, vezes c, que no nosso caso é 6. Então, continuando essas continhas, a gente vai ter 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 continua menos 4, e menos 4 vezes 6 dá menos 24. Então, a gente vai ter 1 menos 24, que dará menos 23. Contudo, pessoal, como eu falei no início do vídeo, quando o discriminante dá um número menor que zero, ou seja, um número negativo, não possui raízes reais. Então, pessoal, não tem como a gente aplicar esse resultado em Bhaskara, porque Bhaskara trabalha com números reais. Então, pessoal, aqui envolveria um conceito de números complexos que não é o objetivo desse vídeo. Então, aqui a gente nem precisa mais fazer conta. Só sabemos que não existe raízes reais, não existem números reais que satisfaçam o conjunto da equação. Então, paramos por aqui. E vamos para o próximo exemplo, letra D. Bem, pessoal, para a gente continuar aqui, a gente vai repetir o mesmo processo. Identificar os coeficientes e o termo independente. O termo que acompanha x ao quadrado é 5. Então, a igual a 5. Pessoal, a gente observa que não tem x. O que significa que o b é zero. Por isso o x a gente nem adiciona. Então, zero. E o c, pessoal, é menos 45. Vamos aplicar o delta com essa informação. Achar o discriminante. Aplicando o discriminante, pessoal, a gente vai achar... Nosso b é zero. Então, b ao quadrado, 0 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes... o nosso a, que é 5, vezes o c, que é menos 45. Prosseguindo na conta, a gente vai ter 0 ao quadrado, que dá 0, menos 4 vezes 5 vai ter menos 20, e menos 20 vezes menos 45, sinais iguais, fica positivo. Então, 20 vezes 45 vai dar 900, um jogo de sinais mais 900. 0 mais 900, a gente vai ter o nosso discriminante sendo igual a 900. Número grande, mas não se intimide. A gente prosseguindo, você vai ver que é uma besteirinha. Agora, pessoal, indo para a aplicação de Bhaskara. Agora, pessoal, na aplicação de Bhaskara, a gente vai ter menos b, que no nosso caso é 0, mais a raiz do discriminante, que é 900, dividido por 2a. O a, no nosso caso, 5. Prosseguindo com essas contas, pessoal, a gente vai ter menos 0 irrelevante, mais a raiz de 900, pessoal, é 30. E 2 vezes 5 é 10. Então, a gente vai ter 30 sobre 10. 30 sobre 10, uma divisão fácil. A gente tem 0 em cima e 0 embaixo, a gente corta. 3 sobre 1 igual a 3. Só que observe, pessoal, nosso discriminante deu um número positivo, maior que 0. Ou seja, tem duas raízes diferentes. Então, a gente vai atrás agora de descobrir o x duas linhas. Bem, pessoal, substituindo na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o menos b, que no nosso caso é 0, menos 0. Agora, a gente vai operar com a subtração da raiz, que é menos raiz do delta, que no caso é 900, então menos raiz de 900, dividido sobre 2a, que no nosso caso a é 5, então 2 vezes 5. Prosseguindo na conta, a gente vai ter menos 0 irrelevante e menos a raiz de 900, que é 30. Então, a gente vai ter menos 30. 2 vezes 5, 10. E a gente vai chegar em menos 30 dividido por 10. A gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez na divisão de cima. 0 em cima e 0 embaixo. Eu posso cortar. E isso vai nos dar menos 3 sobre 1, ou seja, menos 3. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.